Aleluia. Graças a Deus, eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. E é motivo de alegria nesta oportunidade Deus tem preparado e podemos compartilharmos junto com os amados irmãos através das redes sociais aqui, nesse momento, e online, a ministração da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Convido a você nessa noite. Nós vamos trazer o estudo aqui nessa noite sobre o propósito dos dons espirituais. Amém? A lição número 2 da nossa revista da Escola Bíblica. E eu convido a você a nos acompanhar nesse momento. Nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico embasado aqui nesse tema. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 11. E capítulo 13, versículo 1 e 2. Amém? Convido a você, nós lemos a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 11. Nos diz assim o texto sagrado: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora nós vamos para o capítulo 13 do mesmo livro, da mesma carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Amém? Esses são os dois textos aqui, paralelos, para nós estarmos meditando nessa noite dentro desse assunto. Amém? O propósito dos dons espirituais. Né? O textuário nos diz: assim também nós, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. A verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são habilidades, ou seja, ferramentas concedidas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. O que é edificar? Edificar é construir. E construir fala de crescimento, louvado seja Deus, de desenvolvimento, de avanço. Então, os dons espirituais são ferramentas dadas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Para receber estas habilidades, basta o crente crer e pedir com fé. Os dons são presentes divinos e fruto da misericórdia do Pai. É graça de Deus. Amém, amados? Não é dado por Deus por causa dos nossos méritos, mas é dado por causa da graça de Deus para conosco. O que é graça de Deus? Favor imerecido concedido aos homens. Né? O favor que Deus concede aos homens, sendo que nenhum homem merece, mas Deus concede gratuitamente. Isso é graça. Então os dons espirituais é graça de Deus para conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Esse tema hoje nesse estudo, sobre o propósito dos dons espirituais, nós temos aqui três tópicos. Né? Nós vamos estar aqui destacando. Primeiro tópico:
os dons não são para elitizar o crente. Segundo tópico, louvado seja Deus. Tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Tópico 3, edificar todo o corpo de Cristo. Então nós vamos meditar nesses 3 tópicos, cada um com um subtópico aqui, para a nossa edificação espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tópico 1. Os dons não são para elitizar o crente. Subtópico 1. A igreja de Corinto, né? A igreja coríntia. Né? Nós vamos trabalhar um pouco aqui acerca da igreja de Corinto, acerca dos dons espirituais. O que era Corinto? Corinto era uma cidade comercial, próxima do mar, ali do mar Egeu, né? Sendo uma das mais importantes cidades do Império Romano. A cidade de Corinto era uma cidade economicamente rica, porém dominada pela idolatria. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Amém, irmãos? Na sua segunda viagem missionária, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Isso nós encontramos registrado em Atos, capítulo 18, versículo 1 a 18. Amém? Paulo, ele conhecia muito bem a comunidade cristã de Corinto. E por isso tratou em sua primeira carta, dirigida àquela igreja. Ele tratou na sua primeira carta, dirigida à igreja de Corinto, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito Santo. Aleluia. Ele afirmou que nenhum dom faltava àquela igreja. Conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 7. Paulo dizia que nenhum dom faltava àquela igreja, a igreja de Corinto, né, irmão? Ou seja, nós vemos que havia uma predominância de uma grande variedade de dons espirituais no meio dos crentes que faziam parte da igreja de Corinto. Havia uma grande variedade de dons, né, distribuídas pelo Espírito Santo no meio dos crentes. Não faltava nenhum dom, louvado seja Deus, dado pelo Espírito Santo. Mas, por outro lado, nós vemos que o apóstolo Paulo ali, quando escreveu a igreja de Corinto, ele afirmou que faltava ali algumas características mais básicas de um discípulo de Cristo. Ou seja, o que estava faltando ali dentro dessas características mais básicas para os crentes de Corinto? Faltava ali o fruto do Espírito. Havia muita predominância dos dons do Espírito, a manifestação, o mover do Espírito Santo através dos dons ali. Mas, por outro lado, havia uma deficiência nos crentes porque havia ausência do fruto do Espírito. E a gente sabe que o fruto do Espírito, ele vai evidenciar as características de um verdadeiro discípulo de Cristo. Né? Podemos observar isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Subtópico 2. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, mas, por outro lado, era uma igreja carnal. Vamos observar o que vem a ser isso. Os dons concedidos à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. Né? Os dons que foram concedidos à igreja de Corinto pelo Espírito Santo, tinham a finalidade de quê? De preparar e santificar a igreja para o serviço do Evangelho. Né? Esse era o propósito dos dons do Espírito Santo, para fazer com que a igreja ela fosse mais dinâmica no que se diz respeito a anunciar, proclamar e divulgar a mensagem do Evangelho. Amém, irmãos? A proclamação da palavra naquela cidade. Mas a igreja, além de não usar corretamente os dons, né? Tinha em seu meio
muitas divisões entre os irmãos. Havia invejas, havia imoralidade sexual e etc. Outros problemas que estavam presentes e estavam predominando dentro da igreja de Corinto, né? Que Paulo chama a igreja de carnal e imatura, por conta da presença, da manifestação desses problemas, né? Dissensões, divisões, inveja, imoralidade sexual, né? Disputas uns dos outros, um querendo ser melhor do que o outro, né? Um querendo ser maior do que o outro, aleluias. E ali Paulo identificou a igreja como uma igreja carnal e imatura. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3, ele abordou acerca desse assunto, né? Louvado seja Deus. O que nós aprendemos aí com isso? Aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade e santidade. Ou seja, nós aprendemos com isso que a presença e a manifestação de dons espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade e santidade da igreja, né? Não serve como uma medida para medir o crente e dizer que eles são verdadeiramente espirituais, verdadeiramente santos e sérios, né? A presença e a manifestação com a abundância dos dons do Espírito, né? Onde predomina inveja, contenda e dissensão, nem de longe essa igreja pode ser chamada de espiritual. Uma igreja em que há predominância de divisão, de discussão, de dissensão, de inveja, nem de longe essa igreja pode ser considerada uma igreja espiritual. Infelizmente, uma igreja carnal. Amém, irmãos? Então, é bom esclarecermos isso. Louvado seja Deus, né? Porque às vezes tem irmãos que veem alguns irmãos sendo usados nos dons do Espírito Santo na igreja, eles têm uma visão incorreta que para eles aqueles irmãos são mais espirituais do que eles, né? E não é isso, louvado seja Deus, né? Aleluias. Às vezes tem crentes que vão manifestar ali os dons do Espírito Santo no culto, na igreja, e por outro lado eles não manifestam uma verdadeira espiritualidade. Por outro lado, eles podem ser usados nos dons do Espírito, mas vão mostrar uma certa carnalidade, no sentido que não mostrar amor para com seus irmãos, desprezar os seus irmãos, desmerecer os seus irmãos, o seu próximo. Então nós vemos que a presença de dom não significa necessariamente que esse crente vai demonstrar uma verdadeira espiritualidade. O que vai evidenciar que esse crente tem uma verdadeira espiritualidade é a evidência e a presença do fruto do Espírito na vida desse crente, né? Com isso, não estamos querendo dizer que os dons do Espírito Santo não são importantes na igreja. Claro que são importantes. Eles são importantes na igreja e devem ser buscados pelos crentes na igreja. Louvado seja Deus. Não, com isso que não estamos desmerecendo a presença e a atuação dos dons do Espírito. Mas uma verdadeira espiritualidade, ela vai se revelar no meio da igreja e na vida de cada crente, quando o fruto do Espírito Santo, ele se manifestar na vida de cada crente em particular. Louvado seja Deus. E vai mostrar que essa igreja verdadeiramente é espiritual. Bendito seja o nome santo do Senhor. Subtópico 3. O dom não é sinal de superioridade espiritual. Ou seja, os dons não é sinal de que um crente é superior ao outro, de que um crente é maior do que o outro. Não. Vamos observar isso aqui nesse momento? Louvado seja Deus. Muitos têm um conceito errado de que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são mais espirituais que os outros. Muitos, infelizmente, têm esse conceito errado, né? Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Primeiro ponto que temos que aprender aqui: nenhum crente na igreja ele recebe dons do Espírito Santo
porque ele é merecedor, por causa dos seus méritos, porque é bonzinho. Nós cristãos que hoje fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, nós recebemos os dons do Espírito pela graça de Deus. É algo que é graça, é algo que é gratuito, é algo que é favor de Deus para com a igreja. Não recebemos os dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Segundo a mensagem de Jesus, os dons não são garantia de uma espiritualidade genuína. Segundo a mensagem do Senhor Jesus, os dons não são garantia de uma espiritualidade genuína. Por isso que temos que tomar o máximo de cuidado com isso. Amém, irmãos? Então, estamos corrigindo aqui esse conceito errado que muitos têm, que alguns irmãos que são agraciados com os dons do Espírito Santo, para eles são considerados mais espirituais que outros. Não, isso é um conceito errado. Né? O próprio Jesus identificou isso. Vamos ler aqui, livro do nosso irmão Mateus, vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Acompanhe conosco aí na sua Bíblia Sagrada, capítulo 7, versículo 22 e 23. Veja as palavras do Senhor Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja aqui que Jesus falou aqui, a presença aqui, nós vemos aqui Jesus mencionando aqui dons espirituais que seriam evidenciados, manifestados na vida de homens e mulheres no meio da igreja. Ou seja, veja que ele falou aqui acerca do dom da profecia. Não profetizamos nós em teu nome. Ele falou também do dom de expulsar demônios. Em teu nome não expulsamos demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, o dom de operação de maravilhas. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 11, Paulo falando acerca dos dons espirituais. Ele mencionou ali 9 dons. E aqui vemos que o Senhor Jesus falou aqui de 3 dons. Né? Versículo 23, Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Voltando no versículo anterior, o versículo 21 do capítulo 7, Jesus disse o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Né? Algo interessante. Então, Jesus está falando aqui que a presença dos dons não são a garantia de uma espiritualidade genuína. Você veja que essas pessoas aqui, eles manifestaram dons espirituais, mas Jesus reprovou eles ali, porque não estavam fazendo a vontade do Senhor. Ou seja, manifestaram os dons, fizeram a obra de Deus através dos dons espirituais, mas foi reprovado por Deus, porque não tinha uma espiritualidade genuína. Por que não tinha uma espiritualidade genuína? Por causa da ausência do fruto do Espírito, porque não estavam no centro da vontade de Deus. Né? Você vai ver que um ponto fundamental que Jesus deixou para nós, para identificar um verdadeiro crente na sua verdadeira espiritualidade, é que Jesus disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7 e versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus deixou bem claro. Jesus ele não falou assim: pelos seus dons vocês conhecerão eles. Jesus não falou assim. Jesus falou o quê? Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Se eles são verdadeiramente profetas meus, verdadeiros crentes, verdadeiros discípulos meus. Se eles vão manifestar uma verdadeira espiritualidade. Pela evidência dos frutos. Amém, amados? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Algo muito importante para nós. Amém? Tópico 2. Vamos para o tópico 2 agora. Acerca do propósito dos dons espirituais. Tópico 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Amém, irmãos? O propósito dos dons espirituais é para a edificação da igreja. Né? É para crescimento da igreja.
desenvolvimento da igreja. É importante nós frisarmos que a presença dos dons espirituais na igreja faz com que a igreja ela preste um serviço na obra de Deus dinâmico. O que significa isso? A igreja, através dos dons do Espírito Santo presentes nela, né, através de cada crente em particular, louvado seja Deus, ela vai executar o serviço de Deus de uma forma dinâmica, com a evidência do poder sobrenatural de Deus na vida da igreja e através da igreja. Ou seja, o sobrenatural de Deus, ele vai se manifestar, ele vai se tornar evidente na igreja e através da igreja para o mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Sem a presença dos dons do Espírito, sem a presença do poder do Espírito Santo na igreja, através dos dons, a igreja vai se tornar uma mera instituição. Uma mera instituição, entre aspas, uma mera instituição, aleluia, sem fins econômicos. Como uma instituição qualquer da sociedade aí. Sem vida, sem vigor, sem eficácia. Então, eis o propósito da presença, porque é importante a presença dos dons do Espírito Santo na igreja. Amém, amado irmão? Louvado seja Deus. Então, aleluia, é dádiva de Deus para a igreja, é um presente de Deus para a igreja. Então, eu e você, como salvos em Cristo Jesus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós não devemos desmerecer os dons da igreja. Não devemos desprezar os dons da igreja, né? E nem devemos ser contra os dons da igreja. Louvado seja Deus. Pelo contrário, devemos buscar com fé os dons do Espírito Santo. E se nós buscarmos, o nosso Deus ele não vai negar. Ele vai distribuir e vai conceder pela sua graça na igreja, para cada crente e para todos que o buscarem. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Então, é importante os dons, irmãos. Então, o que o Senhor nos fala aqui? Devemos buscar os dons do Espírito Santo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 11, Paulo menciona 9 dons ali. Mas ali não se restringe, não quer dizer que os dons que o Espírito Santo quer distribuir para a igreja se limita só a 9. Existe muito mais do que 9 dons. Louvado seja Deus. Existem outras listagens de dons espirituais que Paulo mencionou mais dons do Espírito Santo. Nós vemos em 1 Coríntios, nós vemos em Romanos, aleluia, vemos na carta aos Efésios, e vemos também o apóstolo Paulo, ele falou também, o apóstolo Pedro, ele mencionou também acerca dos dons do Espírito Santo. Então há uma grande variedade de dons. Agora é preciso que cada crente busque esses dons. E se nós buscarmos fervorosamente com fé, o Senhor não vai negar e vai conceder. Né? Nós somos uma igreja, nós cristãos, nós somos uma igreja do segmento pentecostal, que nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo na igreja e da evidência da manifestação dos dons do Espírito no meio da igreja. Nós cremos assim. Nós não cremos e não apoiamos aquele movimento cessacionista, que tem muitos aí no meio da cristandade que defende que os dons do Espírito Santo, eles cessaram, só vigoraram no tempo apostólico. Aleluias. E o batismo com o Espírito Santo só foi uma realidade no meio dos apóstolos. E quando morreu o último apóstolo, que foi o apóstolo João, cessou tudo, parou tudo. E não existe mais batismo com o Espírito Santo, não existe mais dons do Espírito Santo. Isso é uma ideia equivocada, é um grande erro, que infelizmente muitos defendem, aleluias, e muitos, aleluia, por defender essa ideia equivocada, eles criticam, aleluia, o movimento pentecostal, perseguem o movimento pentecostal, recriminam, zombam, escarnecem. Mas eu quero dizer a você nessa noite que os dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não cessou lá quando morreu o último apóstolo, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eles continuaram vigorando no meio da igreja através dos séculos. E chegou até o nosso século presente, o século 21, e continua presente na igreja, louvado seja Deus. A própria Escritura, a Bíblia Sagrada, ela nos dá a confirmação e respaldo disso, e a própria história da igreja, ela vai confirmar isso, louvado seja Deus. Aleluia. Então é para nossos dias. Aleluia. E você que não é batizado com o Espírito Santo, aleluia, creia que essa promessa é para os nossos dias. E você busque de todo o coração,
com fé, com dedicação, busque. Se você não é batizado, busque com fervor, aleluia, porque Jesus, ele é o batizador com o Espírito Santo, ele pode batizar você com o Espírito Santo, aleluia, através da evidência, da manifestação, do falar em língua, louvado seja Deus, aleluia. E se você, aleluia, tem desejo de ser usado nas mãos de Deus através dos dons, busque da parte de Deus, que ele vai lhe conceder os dons do Espírito Santo. Ele vai lhe dar os dons do Espírito Santo. Aleluia. Porque é para nós, é para nossos dias e é para a edificação da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Prosseguindo aqui o estudo, amados irmãos, subtópico 1, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 4. Paulo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito Santo, para edificarem a si mesmo. Ou seja, o que Paulo queria dizer? Que os crentes, aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo, eles falavam em língua estranha, e no falar língua estranha, eles edificavam a si mesmo. Aleluia, porque ali falavam em mistérios com Deus, através de línguas concedidas pelo Espírito Santo, falando em mistério com Deus, e eles edificavam a si mesmo. Aleluia. Então Paulo, ele estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivar essa devoção particular, né, a Deus, através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, para a edificação de si mesmo. Né? Paulo não proibia o falar em línguas publicamente. Paulo não proibia os crentes de falar em línguas publicamente. O que ele estava ensinando aqui é que deveria ter o quê? Um equilíbrio e um controle dos crentes quando estivessem reunidos no culto, adorando a Deus no templo, estivessem reunidos adorando a Deus na sua reunião, aleluias, que eles ali poderiam falar em línguas de uma forma particular, de uma forma equilibrada, louvado seja Deus, sem trazer constrangimento e sem tirar a atenção dos irmãos no culto. Aleluia. Poderiam falar em particular, de forma silenciosa, voz baixa, particular no meio dos irmãos da igreja. Aleluia. Né? E também na sua vida devocional particular. O crente deve fazer de maneira devocional e assim edifica a si mesmo no seu relacionamento com Deus. Ele vai ser edificado a si mesmo no seu relacionamento com Deus. Quando ele está a sós com Deus, conversando com Deus, buscando a Deus em oração, ali ele recebe a alegria do Espírito Santo, e ali naquele momento o Espírito Santo toma ele de uma maneira tremenda, ele começa a se alegrar, e ali ele começa a falar línguas estranhas, louvado seja Deus, se alegrar no Espírito, e ali ele é edificado a si mesmo. Agora, Paulo também em relação à igreja, ele diz que a igreja, publicamente para que seja edificada, os crentes, ao falar línguas estranhas no meio do culto, eles também têm que haver interpretação além daquelas línguas estranhas, porque havendo a interpretação, os crentes de uma maneira geral, no seu todo, na reunião, no culto, eles serão edificados, aleluia, através dessa junção do falar em línguas e da interpretação de línguas, aleluias, porque os que estão ali serão edificados, o conhecimento deles será acrescentado, aleluias, e eles serão edificados e vão se desenvolver. Louvado seja Deus. Porque se os crentes começar pelo descontrole e a falta de ordem, começarem a falar línguas estranhas de uma maneira alta, louvado seja Deus, descontrolada na hora do culto, um ou dois ou três, tudo de uma vez, conforme nós estamos aprendendo aqui, não vai estar edificando a igreja. Porque o que fala a língua estranha vai edificar a si mesmo. Mas ali, se naquele momento houver a interpretação, toda a igreja no seu todo será edificada e crescerá no conhecimento. Amém, amados? Louvado seja o nome santo do Senhor. Subtópico 2. Edificando aos outros. Os crentes de Corinto, eles falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Um ponto interessante que nós vamos observar aqui, que os crentes lá de Corinto, eles falavam muito em língua estranha, exerciam com predominância os dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas, em ajudar os irmãos quando estivesse passando um momento difícil.
Aí nós vemos que então ficava sem efeito, não trazia edificação, porque faltava ali tinha ausência do fruto do Espírito, ou seja, a ausência do amor. Porque onde há a presença do amor, ali vai ter o que acontecer? Os irmãos vão ser impulsionados a ajudar aqueles outros que estiverem precisando e necessitados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os dons da igreja só têm razão de existir quando o portador dos dons ele se preocupar com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Os dons, ele só vai ter uma razão de existir na igreja quando o portador do dom ele se preocupar em edificar a vida dos outros irmãos em Cristo dentro da igreja. Tem que edificar nossos irmãos. Se eu e você somos usados pelo Espírito Santo nos dons do Espírito Santo, amém. Mas o mover a manifestação dos dons do Espírito tem que edificar, louvado seja Deus, não somente a mim, mas tem que edificar os meus outros irmãos, louvado seja Deus, em Cristo Jesus, ali no culto, na igreja. Amém, amados irmãos? Né? Nós temos que edificar nós mesmos, mas também temos que edificar os outros irmãos. Louvado seja Deus. Por isso que é importante que as igrejas, as lideranças, os ministérios, eles se preocupem em trazer ensinamentos essenciais em relação a esse assunto, sobre os dons do Espírito, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, orientando os irmãos da igreja sobre o propósito dos dons, o porquê dos dons, como os dons têm que ser usados na igreja. Aleluia. É importante que tenha esses ensinamentos, a igreja seja doutrinada nesse assunto, porque fazendo assim, os irmãos eles estarão disciplinados e quando receberem, pela graça de Deus, os dons, eles saberão usar esses dons do Espírito Santo com sabedoria, com prudência, com equilíbrio e com entendimento, sem gerar escândalos dentro da igreja. Né? E a igreja toda será edificada, e o nome do Senhor será glorificado, e vidas serão alcançadas para o reino de Deus. Amém? Então é importante que se fale isso sobre a maneira correta do uso dos dons no meio da igreja. Aleluias. Subtópico 3, edificando até o não crente. Então, subtópico 3, edificando até o não crente. Embora o apóstolo estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, o desejo do apóstolo Paulo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Está vendo, irmãos? Como nós acabamos de falar anteriormente, o desejo do apóstolo Paulo era que também os irmãos, eles profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Paulo falava em línguas, mas também enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto o falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Enquanto o falar em línguas ele beneficiava só a pessoa que falava, no seu particular, a profecia ela edificava a igreja inteira. Né? Todos nos cultos devem ser edificados, sejam crentes ou não crentes. Todos que estiverem presentes no culto, eles têm que ser edificados, sejam crentes ou não crentes. Né? Evitemos escandalizar aqueles que não são crentes. É uma coisa muito, muito importante que eu e você temos que tomar cuidado, a liderança, a membresia, evitar escândalos para aqueles que não são crentes. Porque, querendo ou não, em nossas reuniões, os cultos que nós estivemos realizando no templo, quando nós estivemos reunindo, irmãos, presenciais, vai ter presença lá de pessoas não crentes, pessoas afastadas, que vão chegar lá e vão estar ali presentes, participando e frequentando os cultos das nossas congregações, nas nossas igrejas. Então nós precisamos ter todo o cuidado, zelo, equilíbrio, para não escandalizar essas pessoas quando chegarem lá. Né? Hoje vivemos num tempo que, por causa do descontrole de muitos irmãos no uso e na prática dos dons espirituais na igreja, isso tem gerado escândalo, né? E acaba fazendo com que pessoas
que chegam ali, elas, em vez de serem edificadas, elas saem de lá sem edificação, murmurando, zombando, escarnecendo, né? E até ridicularizando a igreja e os crentes por causa do quê? Muitas vezes ali aqueles crentes ali na manifestação dos dons não tem falta de sabedoria, falta do correto uso, falta de doutrina no ensino acerca dos dons, acaba ali gerando excessos na manifestação ali dos dons e acaba gerando escândalo, né, irmãos? E isso acaba tornando o quê? Transformando a igreja numa igreja fanática, em crentes fanáticos. E fanatismo não faz bem para ninguém. Uma igreja fanática, ela não vai contribuir positivamente na edificação dos seus crentes que estão ali em particular, e nem para as pessoas não crentes que chegarem lá e estiverem assistindo o culto, né? É preciso equilíbrio. Infelizmente hoje, por causa desses excessos e esses desequilíbrios, isso tem feito, em vez de atrair as almas para Jesus, tem afastado as pessoas do Evangelho, afastado as pessoas de Jesus. E o propósito dos dons espirituais não é isso. Louvado seja Deus, né? Aleluias. Nós vemos que, infelizmente, tem acontecido isso em muitos lugares, em muitos movimentos. Mas, graças a Deus, existem igrejas, a igreja pentecostal genuína e verdadeira, ela tem equilíbrio, ela tem disciplina, aleluia. Ela é controlada, dirigida pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Amém, amados? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho, os não crentes, se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? É uma pergunta. Como os não crentes compreenderão a mensagem do Evangelho em uma reunião da igreja, se eles não entenderem o que está sendo falado? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. Então é preciso que a gente tenha essa atenção e esse cuidado. Amém, amados? Tópico 3. Edificar todo o corpo de Cristo. Vamos aqui o tópico 3. Edificar todo o corpo de Cristo. Subtópico 1. Os dons na igreja. Os dons da igreja. Na primeira carta de Corinto, que Paulo escreveu a Corinto, Paulo ele dedica dois capítulos para falar do uso dos dons da igreja. Ele dedicou 2 capítulos para falar do uso dos dons da igreja. Quais são esses capítulos em 1 Coríntios? 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14. Eu recomendo você que está em casa, quando tiver um tempo mais disponível, você lê com mais calma na sua Bíblia Sagrada esses 2 capítulos que Paulo falou aqui e trabalhou acerca dos dons do Espírito lá na igreja de Corinto. Amém? Quando os dons são utilizados com amor, veja aí, esse ponto é importantíssimo. Quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Se não haver a presença do amor na manifestação e no uso dos dons, a igreja não será edificada. A igreja não crescerá, a igreja não desenvolverá, né? 1 Coríntios capítulo 13. Veja que coisa interessante, o Espírito Santo é tão sábio, irmão. Quando inspirou o apóstolo Paulo, a gente vai ver que Paulo ele falou ali, deu um estudo bem aprofundado sobre os dons no capítulo 12 de Corinto e no capítulo 14 de 1 Corinto. Mas é interessante que no meio ali do estudo, do ensino dos dons, Paulo falou sobre o fruto do Espírito. Qual era esse fruto? O amor, louvado seja Deus. No meio, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, está o capítulo 13. E você vai observar, quando você lê na sua casa aí, 1 Coríntios capítulo 13, na sua Bíblia, Paulo vai destacar ali a importância do amor, que é a base do fruto do Espírito. Então, o amor está no meio. O que significa isso? O amor é que vai ser o ponto de equilíbrio
no uso dos dons do Espírito, louvado seja Deus, na vida do crente e no meio da igreja. O amor é o ponto de equilíbrio, é a balança que vai dar o equilíbrio no uso dos dons do Espírito Santo na vida do crente e dentro da igreja. É importante nós frisarmos isso. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Louvado seja Deus. O objetivo dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Amém? Aleluia. Subtópico 2. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Vamos observar aqui, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Deus ele levanta homens para edificar espiritualmente, moralmente e doutrinariamente a igreja local. Né? A gente observa que como Deus levantou homens lá no Antigo Testamento para ensinar, para instruir, a edificar o povo de Israel lá no Antigo Testamento, igualmente no Novo Testamento, na dispensação da graça, quando Deus, através da obra de Jesus na cruz do Calvário, instituiu a igreja, ele também levantou homens para edificar a sua igreja. Para edificar a sua igreja na área espiritual, na área moral e na área doutrinária. Louvado seja Deus. A igreja é o edifício de Deus. A igreja é o edifício de Deus. Louvado seja Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 9. Os ministros, né, são os sábios arquitetos. Quem são os ministros? Os pastores, né? Os evangelistas, os presbíteros, né? Aleluias. São os ministros que Deus levantou para serem os arquitetos que vão trabalhar nesse edifício que é a igreja no crescimento. Louvado seja Deus. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. O fundamento já está posto pelos apóstolos. O fundamento já foi colocado. O alicerce, que é a base central. Quem é a base central? Jesus Cristo. Jesus é a pedra fundamental desse edifício, que é a igreja. Começa com Jesus. E acima dessa base, que é Jesus, o fundamento, é levantada a igreja. E aí quem é a igreja? A igreja ela é formada por todos aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho e foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Cada dia é acrescentado na igreja essa pedra, esse tijolo, nessa construção desse prédio espiritual que é a igreja. Eu, um dia, fui alcançado pela mensagem do Evangelho e fui acrescentado, uma pedra que foi acrescentada no prédio da igreja espiritual que é o corpo de Cristo. Você também um dia também foi alcançado pelo Evangelho, foi remido pelo sangue de Jesus, aleluia. E foi acrescentado também como pedra na edificação. E cada dia a igreja, esse edifício está crescendo. Mas esse edifício tem arquitetos que Deus levantou, que são homens capacitados pelo Espírito Santo para estar ensinando, para estar instruindo espiritualmente, moralmente, doutrinariamente através da palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, os ministros devem tomar cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce. Né? Os ministros eles têm que tomar cuidado sobre as pedras que são colocadas nesse alicerce. É uma grande responsabilidade. Aleluia. Paulo adverte a liderança hoje das igrejas que mais veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Né? Então, os ministros como alicerce, eles têm uma grande responsabilidade.
veja como está edificando. Né? Ou seja, Paulo faz uma ilustração profunda, que se nós formos meditar aqui na construção de um prédio, envolve muitas coisas na construção de um prédio. Primeiro vai ver ali a base, vai construir a base. A base tem que ser de ótima qualidade, louvado seja Deus. A igreja ela foi levantada em cima de uma base de ótima qualidade e perfeita. E quem é essa base de ótima qualidade e perfeita? É Jesus de Nazaré. Aleluias. Né? E assim, em cima dessa base, tem que se planejar agora o quê? O que vai ser construído agora. Né? O prédio que vai ser construído ali. Vai ter que ver agora, ver as colunas, ver os cintos, louvado seja Deus. Vai ter que ver o material que vai ser usado, que vai ser ferro, areia, brita, louvado seja Deus. Cimento. Depois disso vai ter que ver agora, ver os tijolos que vai ser colocados, que tem que ser tijolos de boa qualidade, de primeira, louvado seja Deus. Não pode ser material fraco, não pode ser material de segunda qualidade, segunda categoria, louvado seja Deus, né? Aleluias. Então tudo isso tem que ser analisado. Quem vai analisar isso? Os arquitetos, os engenheiros, louvado seja Deus, os mestres de obras. Trazendo para o lado espiritual, quem são esses aí dentro da igreja? Os ministros, que Deus levantou para poder estar administrando a igreja. Louvado seja Deus. A igreja não são dos ministros. A igreja é de Deus. A igreja é de Jesus. Mas Jesus deu dons aos homens e levantou ministros para poder estar administrando a sua igreja aqui na terra. Louvado seja Deus. O seu corpo espiritual na terra. Levantou ministros. Quem são esses ministros? São arquitetos, os engenheiros, os mestres de obras. Então, Paulo ele diz aqui, cada um veja como está edificando em cima do fundamento. Veja qual é o material que está sendo usado para estar levantando e edificando esse prédio que é a igreja de Cristo. Né? É isso que Paulo está falando. Cada ministro tem que tomar cuidado. Qual é o material que a gente está usando? Então, é uma mensagem para os ministros, para os obreiros. Você que é obreiro que está me ouvindo nessa noite. Você foi chamado por Deus, foi constituído por Deus, separado por Deus, e a responsabilidade é muito grande. E um dia Deus vai pedir contas da obra, do trabalho que você está fazendo, em cima do fundamento que é Jesus, dentro desse prédio que está sendo construído e cada dia está crescendo, aleluia. Tem que ser material de qualidade, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser material de segunda categoria, tem que ser, aleluia, material de primeira categoria, ensino de ótima qualidade. Você, obreiro, tem que estar edificado na palavra, alicerçado na palavra, aprofundado na palavra, aleluia, andando de acordo com a sã doutrina, aleluia, para que possa usar um material de ótima qualidade para edificação da igreja, do corpo de Cristo, dos crentes, louvado seja Deus. Infelizmente, muitos ministros têm sido relaxados nesse particular, e a gente vê aí os desastres, né? As desordens, as desorganizações em muitos movimentos evangélicos, em muitos ministérios, em muitas igrejas, por causa do relaxamento e da negligência dos ministros nesse particular, em investir no ensino doutrinário, moral e espiritual dentro das igrejas. Mas o Espírito Santo está falando conosco. Amém? Subtópico 3. Despenseiros dos dons. Despenseiro dos dons. Paulo ele usou a ilustração aqui, falando acerca de uma construção, né? Falando sobre arquitetos, né? Sobre prédios, sobre edifício. São um linguajar que Paulo utilizou para explicar, facilitar a explicação acerca dessa questão espiritual. Agora ele vai tomar outro exemplo, ele vai falar agora sobre despenseiro. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Aí ele trouxe outra ilustração, o apóstolo Pedro. Qual foi? A ilustração do despenseiro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Você anote aí para a sua meditação. Ele usou a figura do despenseiro. O que era o despenseiro? Antigamente, o despenseiro era o homem que administrava a despensa da casa e tinha
tinha total confiança do patrão, antigamente. Era o homem que administrava a despensa de uma casa e tinha total confiança do seu patrão, do seu senhor. O que era a despensa da sua casa? Era o lugar onde se colocava ali, armazenavam a alimentação, os alimentos e os mantimentos para a subsistência do patrão e de todos que estavam dentro da casa, louvado seja Deus. Então, aquele homem, o despenseiro, ele tinha a responsabilidade de zelar pela despensa, para que não faltasse alimento, e que era responsável de, quando estivesse faltando, ele providenciar, ir ao mercado, comprar alimentação, né, que estava faltando, para poder abastecer a despensa, para que ela nunca faltasse. E aí ele tinha que ter todas as variedades de alimentação. Aleluia. Para poder servir ao dono da casa, para não faltar alimentação. Aleluia. O despenseiro, ele adquiria os mantimentos e zelava para que não estragassem aqueles alimentos e os distribuía para a alimentação da família. Ele tinha que zelar para que aqueles alimentos eles não estragassem e tinha que ter o cuidado para distribuir aquele alimento para todos os membros da família, louvado seja Deus, de acordo com a necessidade de cada um. Louvado seja Deus. Da mesma forma, os despenseiros da obra de Deus, que são os obreiros, os ministros que Deus constituiu na sua igreja, devem alimentar a família de Deus, devem alimentar a igreja, que é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. E Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Os dispenseiros, eles devem ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor Jesus. Os dispenseiros têm que tomar cuidado no uso dos dons que o Senhor Jesus deu a eles. Para quê? Para prover alimentação espiritual, edificando o corpo de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Louvado seja Deus. Né? Que ali diz lá que Jesus deu dons aos homens. Louvado seja Deus. Né? Vamos observar aqui 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Aleluias. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Acompanhe conosco aí. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Administrar é zelar, saber usar. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Então esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. É por isso que às vezes a gente vê tantas coisas erradas acontecendo muitas vezes nas igrejas, e principalmente nas igrejas do segmento pentecostal, muitas vezes por negligência por parte da liderança, de não ensinar estas coisas para a membresia. Tem que ser ensinado, irmãos. Tem que orientar os irmãos acerca de buscar os dons, quando receber os dons, acerca do uso dos dons, né? Direcionado pelo Espírito Santo, que tem que ter limite, equilíbrio, controle. Louvado seja Deus. Porque Paulo, falando aos crentes de Corinto, diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Para evitar constrangimento, escândalo, fanatismo, né? Nós somos crentes pentecostais, irmãos. Nós damos glória a Deus, damos aleluia, nos alegramos no Espírito, falamos em língua, somos usados pelos dons do Espírito Santo, aleluia. Mas não somos fanáticos. Somos pentecostais, mas com equilíbrio. E esse equilíbrio quem nos dá é o Espírito Santo que está em nós, através da Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, que é a palavra de Deus, que é o controlador, é o medidor, louvado seja Deus, que dá equilíbrio para a gente. Agora, é responsável dos ministros de usar o medidor, que é a palavra, para poder dar equilíbrio aos crentes dentro da igreja. Quando o crente está
está passando dos limites, há muito excesso no meio da igreja, está faltando o medidor da palavra, está faltando o transformador da palavra. Tem que ser aplicado a palavra, o ensino, louvado seja Deus. Amém, amados? Né? E você, crente, medite nesse assunto. Que o Espírito Santo tenha falado profundamente no seu coração e muitas dúvidas tenham sido esclarecidas. Se você tinha dúvidas, eu creio que foram esclarecidas muitas dúvidas nessa noite, nessa oportunidade. Louvado seja Deus. Aleluias. Então eis os propósitos dos dons. Amém? Louvado seja Deus. Busquemos os dons do Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo se você não é batizado. Busque os dons do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Porque Jesus tem para dar. Aleluia. É dado por causa da graça. Não é porque somos merecedores, mas é por causa da graça. Louvado seja Deus. Para equipar a igreja. Para a igreja ter ferramentas para fazer o serviço de Deus na terra. Que é a proclamação do Evangelho. Com autoridade, com poder, com ousadia, com unção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas, sobretudo, a gente também precisa dar espaço diariamente para que o Espírito Santo gere em nós o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é que vai dar equilíbrio também no uso dos dons da nossa vida. Aleluias. Amém? Busquemos os dons, mas também não vamos descuidar na questão de gerarmos o fruto do Espírito Santo que manifesta o caráter de Cristo na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Os dons, sem a presença do amor, é como um corpo sem alma. Um corpo sem alma está morto. A igreja sem os dons e sem a manifestação do Espírito, ela também está morta. Amém? Que o Senhor vos abençoe nesta oportunidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agradeço a você por estar presente, nos acompanhando nesse estudo. Aleluia. E que você tenha sido grandemente edificado. E compartilhe, reparta o que você aprendeu com outras pessoas. Compartilhe esse estudo com outras pessoas para que chegue para mais pessoas e elas sejam alimentadas e edificadas pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, amados irmãos. É maravilhoso nós aprendemos a palavra de Deus. Ela nos consola, ela nos alegra, ela nos fortalece. Aleluias. Ela nos edifica. Aleluias. É maravilhoso. A palavra de Deus é grandiosa para nós. Aleluias. Aleluias. Que o Senhor nos ajude. Que Deus abençoe as nossas irmãs que estiveram, nossos irmãos, nossas irmãs que estiveram participando, acompanhando nós. Nossa irmã